Olá, boa noite, tudo bem? Vou tentar chamar aqui o Titi para ver se a gente começa essa live, porque hoje parece que a coisa está um pouco mais complicada. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo. Vamos lá, né? Olá, ei Cláudia, ei Silvânia, ei Thiago, tudo bem? Bom ter vocês aqui. Vamos lá recomeçar. Tô chamando o Titi para ele aparecer aqui. Torcer para ele dar um sinal de vida. Aparecer. Porque hoje parece que a coisa deu uma complicada. A área para mim é só ele conseguir concluir a entrada. E vamos ver o que vai dar agora. Oi, Cláudia. Carol, eu acho que vai dar o mesmo problema. Bom que você está aqui. Um abraço. Tá carregando a Milka aqui de novo. Saudades. Eu entrei aqui, Aí. mas deixa eu ver. Peraí. Mais gente entrando. Vamos ver se eu liberar o 4G, se vai dar certo. Agora o Thiago. Para mim fica dando loop. Ver ele carregando e ele não aparece. Cadê o Fismaticando? Se eu liberar o 4G, se vai dar certo. Agora o Thiago, pra mim, fica dando. Olá. Lá. Então, vamos tentar. Fala que eu vou entrar como Titi da massa para ver se vai resolver, Pelos. Você concluir a ligação, não sei o que vai acontecer. Avisa ele aí. Fala para ele chamar a física com Titi da massa. Ô Thiago Barcelos, você vê os dois e ouve os dois? Me explica aí. Ah, ok, Carol. Beleza, então deixa eu chamar o Titi. Não estou entendendo por que está assim. Ok. Então, vamos lá. O Titi entrou como Titi. Oremos. Agora deu certo. Ah! Não dá para entrar, Milka. Eu tô assim, tem um bobo do lado de cá, tem um bobo do lado de lá. Pelo que eu tô lendo nos comentários, eles veem os dois, escutam os dois, só a gente que não se vê, não proseia, não escuta. Na verdade, a pior parte é ficar com esse sentimento de telefone sem fio, né? Porque fala, mas não ouve e todo mundo acompanhando a conversa. Para você, eu fiquei carregando com aquela tela preta e o loop? Pois Exato. Pois é. Para mim deu isso aqui também. Enfim, falei. Então, aí eu tentei. Você ligou, eu liguei e não deu certo. Você ligou, não deu certo. Falei, vou tentar fazer pelo Fisimaticano, pelo Física com a Titi da Massa, vou sair da conta. E aí deu, ó, pra você ver. Vai entender. Mas, enfim, tá tudo certo, é tudo do mesmo pacote. Né? Ô, amigo, mas já que nós vamos falar, já que é uma resenha, né, a respeito de filme, para mim, filme não importa se é cinema em casa, se é no cinema, se é na casa dos amigos, na casa de parente, né, da mãe, da avó, do tio. Resenha tem que ter pipoca. Se nós vamos falar de filme, não importa, né, se o filme é de comédia, se é um filme baseado em história real, enfim, né, se tem resenha, tem pipoca, né? E aí eu não posso deixar de brincar também, né? Ela não está num lugar qualquer, né? Ela está numa vasilha de primeira. Segue o líder. É isso aí. Muito bom. Ricói, ídolo, um dos ídolos que eu tenho aqui, amigo, que é professor de história, e ele já fez a resenha na escola desse filme. Ele já fez a análise do Que Horas Ela Volta no colégio. Aliás, é uma responsabilidade enorme fazer uma resenha
com ele aqui, né? Tô especialista em história e já tendo feito análise desse filme aí. Mas Nossa, nós estamos aí para eu, isso. na verdade, fico muito feliz, porque nós estamos cercados de pessoas que podem dar grandes contribuições aí para a nossa fala e que vão Exato. poder complementar tudo aquilo que a gente vai expor, porque eu tenho certeza que o filme é tão rico que 1 hora de live é Não, insuficiente para falar insuficiente. tudo que o filme pode oferecer. Mas a gente vai tentar E fazer um apanhado aí de alguns pontos mais importantes, ou pelo menos que chamou mais a nossa atenção, para é, poder prosear sobre isso, né? até dentro do que a gente já tinha comentado, né, amigo? O ideal era assim: se você tem um professor de história ali para dar o dedo da prosa no ponto de vista dele, professor lá da filosofia e da sociologia para dar um dedinho de prosa também, questão da geografia. Não, o que não falta são pessoas ali de áreas diferentes para poder estar dando um ponto de vista diferente. Quando a gente conversou um pouquinho a respeito do filme, né? Então, você percebe coisas diferentes assistindo o mesmo filme. Quando você vê ele mais de uma vez, a mesma coisa também. A Fontana entrou aí. Ei, Fontana, como é que se diz? Tô feliz e tô surpreso ao mesmo tempo, né? Que seja a primeira de muitas. Primeira vez, Samilca, da Fontana presente aí na live nossa. Ela é pedagoga lá no colégio. Ah, que bacana. Também é outra pessoa que com certeza pode contribuir aí para a nossa conversa. E eu fico muito feliz de ter pessoas que podem sempre colaborar, contribuir, pessoas gabaritadas aí acompanhando a gente. É muito bom, porque se por um lado coloca o sarrafo alto, né? A gente fica cuidado. Por outro lado, acho que mostra o quanto a gente também está preocupado em trazer uma discussão com qualidade, né? E dá para matar um pouquinho da saudade, né, Amilcar? Até assim, nem que seja nos comentários ali, alguma coisa do tipo, porque tá difícil. É verdade. Né? Mas vamos lá, e aí, o que você traz primeiro para nós aí do filme, Amilcar? Dentro das várias coisas que chamou a atenção, o que vem no primeiro momento? Na verdade, eu vou começar com uma coisa que eu não tinha combinado com você, mas que eu acho que é Isso é importante importante. falar, que é a questão da gente valorizar o cinema brasileiro. Né? O cinema nacional é um cinema muito rico em vários aspectos e que desde a retomada do cinema lá nos anos 90 ainda com a Ancine, tem tentado demonstrar aí a sua força, embora tenha que lutar muito contra toda a precariedade e a dificuldade de patrocínio, de apoio, e, enfim, tudo que envolve o Brasil e que, de certa forma, acaba respingando na cultura brasileira. Então, é importante a gente primeiro falar um pouco disso, né? Eu não tinha comentado isso com você antes, porque a gente estava concentrado no filme, mas acho que é muito importante falar disso, né? Essa importância, esse resgate e o quanto as pessoas do Brasil também passaram a valorizar e a respeitar o cinema brasileiro, que durante muito tempo ficou aí meio em segundo plano e considerado um cinema de segunda linha, né? Hoje nós temos produções muito boas, ricas, às vezes não tão caras, mas com conteúdo muito rico. Ó, Amilcar, só assim, 30 segundos, tá dentro do que você falou, rolou na minha aula hoje no primeiro ano. Muitas vezes as pessoas associam o preconceito só talvez ao gênero, à raça, à cor, né? Dentro desse contexto limitado aí, tão importante, mas limitado, né? Sendo que nós temos um preconceito geral em tudo que é área. Então, eu estava discutindo a questão da alimentação e estava falando com eles, por exemplo, da minha resistência no primeiro momento para comer quindim, né? E escutando um pouco dos meninos. Então, assim, a minha resistência em comer em quindim e o questionamento da digníssima esposa aqui era: por que não comeu? Como você garante que não gosta a partir do momento que você não experimentou? Então, eu acho que se enquadra no cinema, que não tinha passado na minha cabeça nesse sentido. Nem experimentou, nem assistiu, e já está colocando como de segunda linha. Né? Não, se é brasileiro, então não presta. Né? A minha coisa com o quindim era o fato daquele ser aquele amarelo gritante, chamativo, e eu falava assim, um trem que é amarelo daquele jeito não pode ser gostoso. Experimenta, você pode não gostar e depois nunca mais comer um quindim.
mas pode ser o contrário também. Então dá uma mordida no quindim e descobre. Vê um pouquinho do cinema, depois você me fala o que você acha a respeito dele. Então é muito válido. Não passou o cinema na minha cabeça, não. Eu estava falando de alimentação, mas eu achei bacana. E aí? Feita essa relevância aí, né? Esse comentário importante, o que mais? Eu acho que uma vez que isso, né, já foi dito e que a própria, né, Ana Júlia está aqui confirmando e o próprio Ricói falando a respeito da importância e da qualidade, né, desse filme, um aspecto que eu acho que é importante a gente falar é a questão da própria, o retrato da sociedade que o filme mostra, né? Então nós estamos falando de um filme, né, O Que Horas Ela Volta, estrelado pela Regina Casé, e que tem jovens atores, né, como o Michel Joelsas, que faz o Fabinho, e ainda como é que chama aquela menina? A Camila Márdila, que faz a Jéssica, e que são talentos muito promissores, mas antes de mais nada, que a gente tem um retrato da sociedade, né? Ali, uma família de classe média alta, pelo menos é o que aparenta ser, e uma empregada doméstica e eles convivendo no mesmo ambiente. Uma convivência que, a princípio, parece muito harmoniosa, mas que aos poucos vai sendo ali revelado todo um processo de incômodo, de insatisfações e de sentimentos que estavam ali guardados, tanto de uma parte quanto da outra, né? E eu acho que isso é legal de falar, até porque o filme vai trazer uma discussão muito importante, que é para falar a respeito do êxodo, né? A gente pensa sempre em êxodo rural ou êxodo do nordestino, lá nos anos 60, 50, até mesmo 70, mas a gente não para pensar que isso existe até hoje, que é muito presente, porque a busca pela sobrevivência ainda é um problema no país, né? E não só aqui, do Brasil para o Brasil, do norte e nordeste para o sudeste, né, Amilcar? Aquela questão dos mineiros aqui indo embora para os Estados Unidos. Então, quando sai daqui para estar buscando essa vida lá fora, é nesse sentido também, nesse cenário, como se a solução toda tivesse lá. Daí vai para lá para poder ganhar a vida e transferir as coisas para cá e vice-versa. Então, a coisa acontece não só dentro do cenário nacional, mas ela acontece do lado de fora também. Aqui é o tal de governador Valadares. Né? Dupla cidadania. Quem está em governador Valadares e quer, o sonho está nos Estados Unidos o tempo todo nesse sentido. Mas dentro do que você falou, é isso. É uma porrada atrás da outra, né, Amilcar? Tem duas maneiras de você enxergar o filme. E eu falo porque eu conheço pessoas que já viram o filme dessas duas visões diferentes. Viram o filme, no final das contas, achou um filme comum, como um outro qualquer, independente de ser brasileiro ou não. E pessoas que viram um filme que cada minuto que passava era um tapa na cara, era uma porrada no estômago, era reflexão em cima de reflexão, de pensar assim, como que nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, numa fala, ou até na ausência da fala, mas no olhar, né, tem muita coisa para a gente poder tá refletindo a respeito aí nesse sentido. Quando você falou ali da casa, né, que parecia ser de uma classe média alta, né? Uma coisa que deixa muito claro isso é que quando a menina dela chega, ela enfatiza que todos os quartos, com exceção do da empregada, que aquilo não é um quarto, aquilo é o que sobrou da casa, né? Mas todos os quartos, Amilcar, tem suíte, todos os quartos têm suíte, inclusive o quarto de visitas, que é gigantesco, né? Quando você para poder estar observando. Então, não está longe de ser o quarto apertamento que a gente tem no dia de hoje, que é cama e guarda-roupa e não cabe mais nada. Para uma pessoa entrar, a outra tem que sair. Lá, o quarto de hóspede, por si só, já é um quarto de um tamanho respeitável, com suíte e tudo. Com exceção do quarto da empregada, que fica parecendo que é o que sobrou. Chuchou uma caminha lá e falou, pronto, o canto da empregada é esse daí, né? Pois é. E é engraçado porque
a empregada é uma pessoa que chega na casa, que já mostra um primeiro momento com a chegada dela, né, ali tomando conta do menino, né, do Fabinho, ainda criança, e depois ele já numa fase mais adulta, preparando para o vestibular, e a empregada continua lá na mesma, fazendo as mesmas coisas, como se a realidade da vida fosse essa, né? Como se o status quo tivesse que ser mantido. Então, fica ali velado um processo de engessamento da realidade social daquelas pessoas, né? Então, a família rica continua sendo rica, continua tendo a sua condição privilegiada, enquanto a Val é aquela que mora no quartinho, que fica ali isolada e que muitas vezes é ignorada por todos, a menos quando ela é necessária para poder executar o seu trabalho e ficar como serviçal, né? Do ponto de vista socioeconômico, é mesmo um tapa na cara, porque a gente cria uma desumanização daquela pessoa que está cuidando daquela família. Porque ela trabalha, óbvio, mas ela está cuidando, é ela que fica responsável por atender a família e por cuidar do garoto, e ainda assim ela muitas vezes é uma pessoa que fica invisível, né, entre aspas, diante daquilo que a família poderia ter de cuidado e de tratamento humano, né? Então, isso chama atenção. E você falou do quartinho dela, né? Mas me fez lembrar muito uma obra literária que a gente tem, que é o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Porque também é um retrato bem tapa na cara da sociedade, e há um diálogo daquele quartinho, que é mesmo um quartinho de despejo, onde ela fica. Né? No caso da obra literária, tem um outro viés, mas no caso do filme, é uma espécie de compensação apenas porque ela tem que morar lá, porque ela trabalha a semana toda, né? E ainda no quesito da alimentação, quando você vem falar do ser desumano, né, Amilcar? Assim, me chama muita atenção quando retrata muito a questão do sorvete. Então, existe o sorvete da família e existe o sorvete dos empregados. Pô, assim, com todo o respeito, então, qual que é essa diferença? Por que que a família vai comer o X e eles vão comer necessariamente o Y? Porque deixa isso muito claro, é assim, esse é o de X e esse é o do Y, né? Esse é de quem é da família e esse é de quem são dos empregados. Até dentro da próprio espaço da alimentação também. Não estou querendo dizer que os empregados deveriam necessariamente estar dividindo a mesa com os donos, nem nada do tipo, não. Apesar de não ver o menor problema nesse sentido, a partir do momento que, pelo menos da boca para fora, quando você vira e fala que é uma extensão da família, que faz parte da família, que está lá há tantos anos, no caso dela, mora lá, inclusive, né? Então, assim, mas tudo bem, ela podia, como funcionária, ter o lugar dela da alimentação. Mas até esse espaço, quando mostra os 4, para poder estar ali dividindo o espaço, para poder estar se alimentando, você vê que é um espaço minúsculo, uma mesa que mal vai dar para 2 pessoas colocarem as coisas ali, distribuírem nesse sentido, né? Mas não, então assim, você tem a diferença da alimentação, você tem a diferença do espaço físico, né? De onde eles têm para poder estar fazendo as alimentações deles nesse sentido, e por aí vai. A questão da roupa propriamente dita, né? Então, assim, ela é da família, ela mora aqui, mas ela tem que estar o tempo todo, ela está vestida do serviçal da cozinha lá, né? Ou da piarista, ou da cozinheira, enfim. Ela está onde ela mora o tempo inteiro, né? Mas ela não tem direito às roupas dela, tem a roupa de serviço. Para estar lá o tempo todo. Então, essa diferença, essa distinção o tempo todo, né? Pois é. E não só essa questão da vestimenta e da alimentação, mas como que as máscaras vão caindo ao longo do filme, como é o momento em que ela, a Val, que é a empregada, faz um sacrifício financeiro para comprar um presente para a patroa no dia do aniversário, né? Entrega o presente,
a patroa, de uma maneira falsa, diz assim, ai, adorei, é lindo, vamos guardar para uma ocasião especial. E quando a Val considera que a festa de aniversário é a ocasião especial e quer usar o presente, a patroa manda logo separar, avisa que aquilo vai para a casa deles no litoral e que é para pegar a porcelana importada para servir os convidados. Então, Na as verdade, máscaras vão caindo à medida que o filme caminha, né? Essa cortina que fica ali, de alguma maneira, camuflando a desigualdade, né? E criando uma falsa harmonia, aquilo vai saindo. E as pessoas vão recebendo aquele choque de realidade à medida que o filme vai caminhando. o que me chama a atenção nessa cena que você está falando, né, amigo? É porque, assim, se você for fazer a proporção do preço que não foi, aquele conjunto lá de seis louças, percentualmente falando em relação ao salário dela, que seja 2 salários mínimos, que seja, que não é o normal, pago no Brasil, mas ainda pensando por alto, se fosse 2 salários mínimos, é um percentual alto, porque todo e qualquer conjunto desse aí não é baratinho, né? Você vê a satisfação de quem está presenteando, que é ela, no casaval, a empregada, querendo agradar a patroa, né? É um presente que chama a atenção em todos os sentidos, assim, porque quando ela já chega com aquela caixa gigantesca, que chama a atenção, ela abre, né, e faz assim questão de enfatizar a questão de combinar aquela diferença das cores, não sei o quê. E outra, porque é vendido para ela essa ilusão que você está falando assim, nossa, muito bacana, muito legal, vou usar numa ocasião especial. Se ela faz um banquete para receber os amigos no aniversário dela, ou seja, se é uma data tão importante para ela, a dona, né, quando pediu para servir o café, é óbvio que podia e passou na cabeça, né? No caso da Valde, falou, então eu vou seguir, né? Comprei com muito bom gosto, dei muito feliz, com carinho enorme. Ela falou que era para ser utilizado numa ocasião especial, a ocasião especial está aí, né? No sentido até de retribuir o agradecimento, alguma coisa nesse sentido. E aí, mais do que negar, o jeito com que ela nega, que ela trata, o jeito que ela fala, ela empurra, ela leva a empregada às pressas, joga na cozinha, né? Fala assim, você some com esse trem da minha frente. Quando fala para levar para casa do litoral, era assim, eu tive a impressão que é para esconder. Lá na casa do litoral a gente não recebe ninguém, estamos só entre nós. Então, enfim, se tomar é lá, escondido dos olhos de todo mundo, porque nós, da High Society, não vamos usar uma coisa do popular, dessa loja aí que o povão vai, que você vai ali na rua dos Caetés, tem 3 lojas, uma de frente para a outra da mesma marca. E aí, então assim, não vai estar rolando de jeito nenhum. E aí, as máscaras começam a cair, você vê a frustração dela, né? Então, assim, mais do que o presente, o carinho, quanto que não foi de investimento dela ali, para ela receber o retorno que ela teve. Né? E o Ricói está fazendo aqui 2 comentários que são muito, muito interessantes mesmo, que um é um momento em que a Jéssica está na cozinha, a Val tinha perdido a hora e a Bárbara estava fazendo um suco, né? Um suco, uma limonada, e aí a Bárbara serve a Jéssica. Se por um lado tem o que o Ricói acabou de destacar, que é a Bárbara tomando no copo de vidro e oferecendo para a Jéssica no copo de plástico, por outro lado, tem também uma ruptura naquele status quo, porque é o momento em que a Jéssica está sendo servida. A filha da empregada está sendo servida pela patroa. Então, aquilo é como se fosse uma espécie de uma metáfora da virada de jogo que a Jéssica vai acabar causando ao longo do filme, né? Essa mudança na relação social. E o Ricói também chamou a atenção aqui a respeito da questão da piscina, mas é pesado. Eu acho que a questão da piscina ela tem que ser vista como uma espécie de metáfora no seu conjunto. Então, num primeiro momento, você tem o Fabinho, que é o filho da casa, com o amigo dele, Caveira, indo nadar. Depois você tem um momento em que ele joga a Jéssica na piscina. E depois você tem um momento em que a Bárbara manda esvaziar a piscina propositalmente, alegando que tem um rato.
E, na verdade, mais à frente, a Jéssica conversando com o Fabinho, quando eles veem a piscina vazia, ela fala, eu sou um rato. Numa constatação de que aquilo era apenas uma desculpa para poder esvaziar a piscina e não deixar a filhinha da empregada nadar na nossa água. Então, isso é muito forte, né? Eu acho, outra coisa que passou na minha cabeça, além da piscina, que essa cena que ele fala que é pesada, vem cá, vamos contemplar, olha para a piscina, e é só isso, só olha para a piscina, linda, maravilhosa, grande, refrescante, pois é, e não é para o seu bico, né? O tal do quarto de hóspede, Amilcar, porque, ok, uma coisa é a Val, que, entre aspas, da família, mas tem um vínculo empregatício. Então ela é empregada, ela tem lá o quartinho dela, mas essa menina, que ela não via há 10 anos, que lá deixa claro, ela não via a filha há 10 anos, a filha que está vindo para prestar vestibular e depois está retornando para a terra dela, lá para Pernambuco. Então, assim, em momento algum, foi levantada a hipótese, né, da menina ser recebida como visita. Né? Tem 10 anos que a mãe não vê a filha, a menina está vindo para poder prestar um vestibular, e não. Então, assim, vão comprar um colchão, você dá um jeito de chuchar o colchão num quarto que só cabe a sua cama, você se vira nos 30 aí, né? A menina até questiona, fala assim, mas onde é que eu vou estudar? Né? Não tenho espaço para poder estar estudando, e que seja em cima da cama. Eu não tenho conforto suficiente para poder estar desembolando e rentabilizando os meus estudos aí. E aí a menina questiona. Quer dizer, vocês fizeram questão de me mostrar a casa inteira. Tem um quarto de hóspede aí gigantesco, inclusive com suíte, com um espaço onde ela pode estar estudando, né? E mostra esse caráter aí, ó. Cada um no seu quadrado. Quer dizer, ela é filha da empregada, então o lugar dela naquele cantinho ali, que eles chamam de quarto da empregada, mas enfim, é sacanagem chamar de quarto da empregada nesse sentido, mas é onde a Val mora, né? E a menina fala assim, tá de sacanagem. Então, ela questiona e fala assim, eu quero ficar aqui, quero ficar no quarto de hóspede para poder. Então, mostra essa descara, né? Mais uma coisa, a discrepância nesse sentido aí. Eu vou até aproveitar essa sua fala para a gente já entrar num outro tópico que a gente tinha discutido, que é a questão do foco nos estudos, né? Porque a Jéssica é a filha da empregada, mas o tempo todo a descrição que é feita dela ou as aparições em que ela aparece são momentos em que ela ou está refletindo sobre o que ela já estudou e trazendo ali uma crítica e uma consciência crítica para a mãe, ou ela está efetivamente estudando, lendo e anotando e se preparando para o vestibular. Enquanto o filho da classe rica, em nenhum momento aparece ele estudando. E depois a gente vê o resultado que dá, né? É a questão da valorização, né, amigo? Ela cita, quando vai explicar um pouco, a menina fala... Porque quando a mãe fala que a menina está vindo para poder prestar o vestibular, todo mundo já encara... Né, com os pêsames lá, quer dizer, nem foi dada a notícia e o pessoal já está chegando assim, nossa, tadinha, já está chegando, já veio para tomar bomba, já chegou já com esse pré-definido, com esse preconceito. Menina tá vendo aqui, vai perder tempo e dinheiro, porque não tem a menor condição dela passar na FAU, né, na Faculdade lá de Arquitetura e Urbanismo, a mais concorrida, a mais difícil do país que eles apresentam lá. Né? Não, tadinha, mas enfim... E aí a menina chega. E quando eles questionam a questão da curiosidade dela, do que ela sabe, desse ímpeto, da procura, do estudo, ela fala do professor que motivou muito ela lá, professor de história, que era a questão do questionar, do entender. Não aceitar por aceitar. Então questione, procure saber. Né? Vamos ver até onde a gente consegue ir, até onde a gente vai descobrir o que é verdade e o que é mito, até onde a gente consegue estar virando esse jogo e correr atrás. Então, eu acho que esse foco, junto com boas instruções, né, vai juntando aquilo que ela vai precisar, mesmo com as condições não sendo as mais favoráveis, principalmente pela discrepância da classe social, mas ela estava
bem instruída e com foco. Por outro lado, você tem alguém que foi criado desde sempre tendo tudo, né? Mas se ele nem tem essa consciência, né? Se a coisa ela foi fácil o tempo todo, né? Talvez seja uma pessoa que pode ter muita dificuldade lá na frente quando passar para a fase adulta, a menos que ela realmente seja aquela herdeira que ela não vai estar precisando fazer nada ao longo da vida dela, em nenhuma etapa que ela vai estar bem resolvida, né? Mas caso contrário, ela vai perder tudo aquilo que talvez os pais demoraram para poder tá construindo pelo fato dessa não consciência da dificuldade que foi para criar aquilo que ela teve de mão beijada a vida inteira. Então, o menino, né, quer dizer, o menino foi criado com tudo, o tempo todo, e não hora nenhuma teve essa instrução. Não mostra lá o pai ou a mãe preocupado no sentido do quanto que ele estuda, quanto que ele está focado, o que ele quer fazer, para quais caminhos ele quer seguir. Não, passa a instrução que é assim, foi lá para a escola, chegou em casa, está resolvido. Vai jogar videogame, vai pular na piscina, vai encontrar com os amigos, vai para um clube, vai jogar qualquer coisa do tipo, e por aí vai. Ela, que tinha menos condições, mas bem instruída, só tem um jeito de você mudar a sua história. Vai estudar, vai correr atrás do prejuízo, vai desembolar, porque caso contrário, é daí para pior, né? É para manter o que já está ruim, o que está diferente para pior. E ainda tem a questão que ele nunca teve objetivo na vida, né? A vida dele sempre foi muito fácil, enquanto a Jéssica, ao longo da narrativa, vai mostrando todas as dificuldades pelas quais ela teve que passar, né? Não bastasse a ideia de ter uma mãe distante, né, geograficamente, ainda tinha que ser criada por uma terceira pessoa, que na verdade não era a mãe dela, e tinha que apresentar resultados. Aos poucos a gente vai vendo que a vida não era uma vida simples, uma vida fácil. Provavelmente ela é aluna de uma escola menos gabaritada do que o jovem, né? Porque o Fabinho, por pertencer a essa classe mais favorecida, certamente estudava numa escola que o prepararia adequadamente para enfrentar o vestibular da FAO, e ele não aproveita a oportunidade, enquanto a Jéssica, que não tinha aparentemente outros recursos, né, a não ser a grana que a mãe mandava do trabalho para Pernambuco, ela tinha que se virar nos 30. E isso marca bem não apenas a questão das dificuldades que vão sendo vencidas por um e que vão sendo negligenciadas, né, pelo rapaz, como mostra bem como que as duas personagens veem essa estrutura social, né? Ele, Fabinho, olha tudo como se tivesse natural, como se fosse só essa realidade, e que por isso ele não precisa almejar nada. E na prática, se você for olhar, mesmo dentro de casa, ele, por um lado, tem uma dificuldade de relacionamento com os pais, mas o próprio pai é uma pessoa que não luta por nada. O tempo todo que nós vemos é uma imagem de alguém que já tem tudo ganho, que não precisa fazer esforço para nada. Então, o Fabinho é uma pessoa que não tem nem exemplo e nem cobrança dentro de casa. Enquanto a Jéssica tem a privação. E nesse momento, quando ela está privada da mãe, do carinho da mãe e de, sei lá, qual é a circunstância em que ela é criada, ela começa a buscar alternativas. E ainda bem que ela cita um professor de história, porque ela demonstra no professor de história uma metáfora em que a escola abriu a porta, ou pelo menos mostrou um caminho em que ela é capaz de mudar essa realidade. Reforçando essa questão do pai lá que você tinha falado, né? E eu comentei antes, você vê, a situação era tão boa para eles, que ele fala, né? Pode não parecer, mas quem banca toda essa estrutura aqui sou eu, mas sou eu como? Sou eu de herança daquilo que eu recebi lá atrás. Então ele, em algum momento, ele mexeu lá com a arte, com o design, com o quadro dele, ele foi feliz. Não deixa claro
quando que o jogo virou e ele parou, porque quer que seja, isso não fica claro, mas ele para e aí ele fica ali preso naquele mundinho dele, onde passa a impressão que o casamento não é de verdade, essa relação da paternidade também corre longe, então ela também parece, não sei, não vou falar verdadeira, mas intensa, né, nesse sentido. Então ele parece estar numa vida sem propósito. Só que ele também não é cobrado por isso. E ele não é cobrado por isso, porque ele tem as coisas, entre aspas, que vão... Ele tem uma base, uma estrutura que vão bancar uma vida dele, que não é sinônimo de felicidade, que fica claro, mas que também não faz ele passar por dificuldade nenhuma. É o contrário, né? Quando você está falando lá da menina. Então, assim, a falta dessa estrutura, dessa base sólida aí, mas com uma boa orientação e no sentido de corre atrás, que você é o agente da mudança, né? Faz com que ela, nesse caminho certo, né, buscando e com dedicação, né, a coisa ela vai acontecer no momento certo. Para uns de primeira, para outros de segunda, para outros demora um pouquinho mais, mas é um resultado que acontece, vai acontecer. Se você estiver ali seguindo a trajetória, a coisa toda, uma hora ou outra, vai dar tudo certo nesse sentido, né? Então mostra essa disparidade absurda, né? Ô, Amilcar, mas acho que podia comentar agora da questão, talvez, que eu acho que é a mais gritante, que chama demais a minha atenção. Eu vou chegar lá, calma. Deixa então eu só fazer um outro comentário antes, que eu acho que é importante, que é a questão de como que a escola cria essa abertura de portas, e que é importante falar do resultado, né? Então, a menina, a Jéssica, ela é uma jovem dedicada, uma jovem estudiosa, o tempo todo está ali curiosa, querendo conhecer o mundo, querendo desbravar aquilo que ela não conhece ou que conhece apenas por teoria, e com isso ela chega a um resultado, que é passar na faculdade. Enquanto o Fabinho, que aparece como um rapaz sem propósito de vida, ele acaba não atingindo o resultado. E aí, nesse sentido, a gente vê também uma situação complicada, que é assim: por ele pertencer a uma classe privilegiada, e essa classe não se permitir ser passada para trás, entre aspas, pela classe menos favorecida, o que ela faz? Cria uma compensação. Então, o rapaz acaba ganhando como uma espécie de prêmio de consolação, ir para a Austrália fazer um curso de inglês por 6 meses. O que significa que, em parte, o menino vai ter 6 meses de liberdade total para aprontar e fazer o que quiser do outro lado do mundo, e ele vai dar um refresco para a mãe e para o pai, que não vão ter que se preocupar com ele por 6 meses. Né? E eu acho que é importante falar isso, porque é isso que vai abrir agora esse outro tópico que a gente vai falar, né, Thiago? Que é a questão da terceirização. Antes disso, o Ricói colocou uma pergunta para nós lá, ó. Eu estava esquecendo de acompanhar, eu apanho do chat também. Mas ele colocou lá uma pergunta para os dois. Vocês consideram a Jéssica folgada ou não? Acho essa pergunta central, né? Eu vou falar por mim, depois o Amilcar responde, né? Para mim, de maneira alguma. De maneira alguma. Passa longe, muito longe de ser folgada. Eu só acho que a questão toda é como que você vai lutar contra o sistema, né? Então, de quais tipos de ferramenta você tem para você tá batendo de frente com o sistema ali. Então, uma vez que ela chegou para fazer o vestibular, com o grau de instrução que ela mostrou ter, assim, de criticidade, que veio lá das orientações da escola, do professor que ela tanto admirava e tudo, né? De colocar tudo aquilo em choque, de querer obter respostas, né? Então, talvez nesse sentido, para alguns, pode parecer folga, mas se não for assim,
Se ela não fizer esse questionamento, não externar, na verdade, porque ela podia ter o questionamento só para ela ficar matutando, refletindo e morrer com o questionamento, né? Mas talvez também se ela questionasse só a mãe, né? De uma maneira ou de outra podia fazer sentido, como a gente chega lá no finalzinho do filme e percebe que já tem uma mudança com a mãe, mas talvez não resolvesse muitas das coisas também. Então essa proatividade dela, do questionamento e do, entre aspas, se oferecer, porque não passou nada melhor na minha cabeça para estar definindo isso, mas assim, ela se oferecer, né, entre aspas, pedir para falar assim, por que eu não posso ficar aqui? Posso ficar nesse quarto de hóspede? Estou com a intenção de estudar e aqui existe uma estrutura para que eu possa estar estudando. Olha o conforto desse colchão. A minha mãe está num quartinho com um colchão X. Aí eu entro dentro de um quarto de hóspede que deve ficar parado anos, né, com um espaço e uma estrutura absurda, e a outra da família no cantinho, né, com um colchão super confortável, de um tamanho, né, maior também, que você pode estar rolando para um lado e para o outro, porque dependendo do colchão, você não pode nem isso. Se você for rolar, você vai estar caindo, né? Quando ela passa na questão dos livros lá, então ela está lá na sala, está conhecendo tudo, e ela põe o dedão, indica um livro, faz algum questionamento, e o Carlos fala com ela assim, se você tiver interesse, pode estar pegando o livro para poder estar lendo. Então, acho que toda pergunta que ela faz nesse sentido é em busca desse algo a mais do conhecimento ou do questionamento mesmo. Por que não? Né? Então, por que você mora na casa onde você trabalha? Por que você não tem o seu canto? Dentro, mesmo morando lá, não teria problema nenhum. Mas por que você mora naquelas condições, sendo que está sobrando quarto, sobrando conforto? Né? Por que o sorvete da família é X e o dos empregados é Y? Então, eu não acho folgada, eu acho que é a maneira que ela encontra de estar questionando ali e de estar lutando contra o sistema. E aí, Amilcar? Eu concordo com você, Thiago. Eu só quero aproveitar para acrescentar alguns detalhes que são importantes, né? Da mesma maneira que nós demos o exemplo de que a Bárbara recebe o presente da Val e fala, é para uma ocasião especial, e aquilo, na verdade, não é. Quando a Jéssica fala assim, eu gostei desse quarto, aqui é bom, eu poderia estudar, ela está, de certa forma, se autoconvidando a ficar lá. Mas é o Carlos quem diz, então pode ficar. E ela aceita. Então, ela, na verdade, ela vai criando uma situação para poder ter acesso a condições que seriam favoráveis e que acabam se comprovando como realmente justas e favoráveis, dado o objetivo que ela tem. Então, quando ela fala que tem interesse num livro e a família diz, então pega o livro para ler, e ela pega e leva, ela o tempo todo confirma que ela tem um propósito e que para atingir esse propósito ela precisa passar por esse caminho de formação. É uma formação que provavelmente ela não teve, dada a precariedade de condições, e que ela agora está tendo acesso, ou seja, um quarto, né, uma suíte, uma mesa para ela poder estudar, um lugar silencioso, condições adequadas para concentração, livros que ela talvez não tivesse condição de comprar ou na biblioteca perto dela não tivesse, que ela agora tem acesso, ela se dispõe a fazer a leitura, mesmo numa outra cena que passa muito rapidamente, em que ela está estudando uma planta baixa, ela vai fazer arquitetura. Nada mais natural do que ter curiosidade pelo que aquela profissão tem como objetivo, né? E ela o tempo todo faz isso. É claro que ao mesmo tempo em que ela vai criando essas situações, ela também vai criando uma espécie de ruptura naquilo que estava estabelecido como norma. Então, ela aceitou o convite para ficar na suíte, embora ela tenha, de certa forma, criado uma sugestão para isso. Ela aceita o convite de ir para a piscina, porque foi o Fabinho e o Caveira que a convidam. E se você for olhar, eles têm grande identificação com ela, porque são da mesma idade, a mesma faixa etária, pelo menos, e além disso, é uma jovem que está ali, e como o Fabinho foi criado pela Val,
é muito fácil compreender que ele se identifique com a Jéssica, não apenas por uma jovem bonita, inteligente, mas principalmente por uma jovem que é a filha daquela que é uma espécie de segunda mãe dele. Então, nesse sentido, eu não posso aceitar a ideia de que ela é folgada. Ela é apenas uma pessoa que está lutando para conseguir, de alguma maneira, atingir seus objetivos, e em nenhum momento ela rompe, nem com nenhuma estrutura ética, moral, ela não rompe com nenhum tipo de contrato estabelecido com ela. Talvez um contrato velado que esteja em vigor na relação patrão-empregado, mas isso é da mãe dela com os patrões, não é dela. Exatamente. Ela sai desse fordismo também, né, amigo? Porque senão, é o que você falou, esse contrato velado aí, ele fica para todo sempre. Uma pergunta que fica aí para o final, né? Pensar no seguinte: ela morando na casa de onde ela trabalha, dos patrões, que é o que a menina questiona, ela vai buscar a menina de ônibus. Ela foi buscar a menina de ônibus, né? Então a questão toda é a seguinte: será que se fosse um colega do Fabinho que tivesse vindo para poder estar fazendo esse vestibular e fosse estar lá na casa deles, de hóspede, né? Ele teria que pegar um ônibus para poder estar chegando lá na casa, vice-versa, né? Se ela é da família, a mãe, funcionária da família, não poderiam ir, há 10 anos que não vê a menina, e morando lá com eles, não poderiam eles deslocar com ela até lá de carro, pegar essa menina e tá trazendo. Então, assim, ela já começa a fazer o questionamento a partir do momento que está dentro do ônibus, que a mãe vira e fala assim: nós vamos lá ver os meus patrões. Aí ela: mas eu quero ir para casa. Você não está entendendo. É lá também. É tudo lá. Né? E aí já começa uma bomba de um tanto de questionamento. Né? Então, assim, está longe de divulgado. Mas o que chama mais atenção, né, Amilca, assim, dentro das 300 coisas que tinha pra gente estar falando aí, mas o que me chama muita atenção, o que eu acho muito pesado nesse filme, dentre várias coisas, é a questão da terceirização. Então, assim, fica muito claro, fica muito evidente a terceirização ali, né, familiar, né, não só da educação como um todo, mas familiar propriamente dito. Então, aquela relação que você falou lá, né, do Fabinho com a Val, que entre aspas é a empregada, na verdade a Val, ela foi a mãe do Fabinho durante todos esses anos nos quais ela trabalha lá. Fica evidente quando a menina lá, a mãe dele, sofre o acidente, que ela fica revoltada, que em momento algum o menino foi lá para procurar saber como que ela estava, e ele estava na piscina. Era a cena que ele estava na piscina lá com a cadeira e tudo. Na hora da nota do vestibular, da tragédia, ele está deitado, ele está no colo, da Val, que escuta e que dá as palavras de carinho e de incentivo, e que tudo vai dar certo e tudo. E quando a mãe chega lá, a mãe de sangue propriamente dita, não rola. Não rola essa afinidade, essa aproximação. Parece até que tem uma repulsa lá da física, né? Cargas de mesmo sinal se repetem. Então a coisa não dá liga. E aí ela vai questionar nesse sentido aí, mas não é. Tem coisa que não vai, que veio dessa terceirização, né? Então, assim, a mãe trabalha fora. E aí ela acha que o fato de colocar uma empregada dentro de casa, morando ali, que ainda tem esse agravante, ela mora lá, então ela está lá 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Quando o menino queria chorar, ele ia atrás da empregada, entre aspas, mãe. Ele dormia, quantas vezes mostrou, ele dormia no quarto da Val, abraçado com ela. Então, né, era uma mãe adotiva mesmo, a verdadeira mãe dele. Uma foi a que colocou no mundo, a outra era de fato a que criava, que estava lá, pau para toda a obra, nesse sentido, né? Só que, e aí a Val, nesse sentido, né, amigo, que ela adota esse menino como um segundo filho dela, porque a filha dela mesmo, ela, na melhor das intenções, que era vir para São Paulo para poder ter condições de trabalhar, receber uma grana, e mandar essa grana lá para Pernambuco para dar uma condição melhor para a vida dos familiares dela, da filha dela. Então ela, mesmo com a melhor das intenções,
ela vai passar por esse problema também, essa terceirização, porque ela passa o filme inteiro sendo tratada como aval. E mesmo quando ela pede para ser chamada de mãe, e a menina concorda que podia chamar ela de mãe, a menina não chama, porque não tem esse sentimento verdadeiro da mãe. Por mais que ela estivesse aqui em São Paulo trabalhando 10 anos, enviando dinheiro todo santo mês para a educação, para a alimentação, para o lazer, para o conforto propriamente dito, não tem essa relação, esse laço, esse carinho todo. E aí ela fala, né? A mãe dela é a Sandra. Então essa terceirização aí entra num loop sem fim, quando você vai indo aí de casa a casa, né, Amilcar? Sim. E aí, Thiago, só aproveitando para ver como é que o filme vai desconstruir uma história que vem como se fosse um efeito dominó, né? Nós estamos chegando agora, faltam 10 minutos para acabar a live, então eu vou tentar ser breve nesse comentário, mas pare para pensar. A Bárbara terceiriza a maternidade, passando o Fabinho para ser cuidado pela Val. A Val terceiriza a maternidade, deixando a Jéssica sendo criada pela Sandra. E, no final, a Val reconhece que aquilo não foi uma boa estratégia e ela chega e fala: Jéssica, mande buscar meu neto. Traga Jorge para cá. Porque ela entende, né, que ter deixado a Jéssica ser criada por uma outra pessoa criou um distanciamento que não há dinheiro e condição financeira no mundo que depois pague o sofrimento que vem com isso. Então, é preferível, às vezes, estar junto e passar um pouco de privação, mas manter aquele sentimento, do que tentar terceirizar o afeto, né? Que é o que acaba acontecendo. As duas mães ali, né, que é a Bárbara de uma classe social privilegiada e a Val de uma classe menos privilegiada, as duas terceirizam. Entretanto, cada uma com seu motivo, cada uma por uma condição, por uma situação específica, né? E aí, só para comentar aqui também, né? Ô, Dani, o Titi tá comendo pipoca porque nós estamos falando de filme. Então, ele tá comendo pipoca por isso. Ele só me convidou comigo, aí eu fiquei sem a pipoca. Tô aqui também só na vontade. Mas, ó, Amilcar, rapidinho, dentro disso que você falou, só deixar um ponto bem claro, né, para evitar pensamentos equivocados e tal. Quando a gente está falando da terceirização aí, de maneira alguma, nós estamos falando que o lugar dos pais é de estar lá dentro de casa, porque colocou no mundo, tem que criar nesse sentido. Não, a gente entende, principalmente no mundo de hoje, realmente é muito complicado. Você conta nos dedos aí as famílias que vocês conhecem, que não precisa do pai e da mãe, dos dois, estarem dentro do mercado de trabalho para poder ter uma vida minimamente decente. Dar conta ali de ter um mínimo de um conforto, alguma coisa do tipo. Então não é isso. Né? Não é uma campanha de que não pode trabalhar, a mãe tem que estar em casa por conta, longe disso. Mas quando a gente fala em terceirização, é a terceirização 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Por exemplo, tem pessoas que têm mais de uma babá, vai trocando lá de 12 em 12 horas, por exemplo, vai ter babá 24 horas no dia e por aí vai. Não tem o menor problema, se tem, no meu ponto de vista, se tem a condição de estar bancando, desde que não deixe de fazer o papel de mãe. Né? Pode, é ótimo você ter alguém que está ali por conta, por uma eventualidade ou outra nesse sentido, mas tem que assumir o papel da maternidade e da paternidade, obviamente, né? Tô falando de uma, mas isso vale muito para os dois. Então, assim, é independente. Depois de um dia de trabalho, quando você chega em casa, aquele filho ou filha que está lá foi obra dos dois. Eles colocaram no mundo. Então não dá para chegar em casa e preocupar com as outras coisas que se preocupavam antes de ter a criança e simplesmente ignorar o fato que tem uma criança lá. Quer seja porque tem uma babá, ou mesmo que não tenha babá, já cresceu, enfim, já está lá com seus 14, 15 anos, já dá conta de fazer as coisas por si só, mas até na questão da terceirização da educação, dentro do que a gente trabalha aqui propriamente dito, né, amigo?
às vezes acha que pagar uma aula particular ou pagar um colégio particular, pronto, o problema da educação do meu filho, da minha filha está resolvido. E não é isso. Você pode pagar uma coisa ou outra, mas vem cá, senta aqui, vamos acompanhar. Como tem sido as aulas? Você curte onde você estuda? Você admira? Como é que é a sua relação com os colegas e os professores? Dificuldade nas lições? É assumir, né, amigo? Na verdade, é exatamente isso que você falou, Thiago. É manter uma relação de proximidade, de afeto. Né? Não é uma questão de simplesmente empurrar para o outro aquilo que é um compromisso que você tem. Se você assumiu o compromisso de ter um filho ou uma filha, você assumiu o compromisso de acompanhar este ser até ele ter a sua devida independência. Então, nesse sentido, é acompanhar mesmo. E às vezes acompanhar é perguntar como foi o dia. É conseguir dedicar 10 minutos ouvindo com atenção aquele ser que muitas vezes vai falar só 10 minutos e depois vai sair para brincar. Porque ele não quer ficar de conversa. Mas aquele momento de troca de atenção, de carinho, de afeto, é algo que nós percebemos claramente no filme que a família não tem. E a família não tem nem no casal e nem no casal com o filho. Porque a cena em que a família está jantando e que, de repente, eles chamam a Val para recolher os pratos e estão os três sentados à mesa, conforme um protocolo de bom comportamento, mas cada um olhando para o seu celular, é simplesmente de cortar o coração, de olhar e falar assim, que família é essa? Porque está cada um alienado no seu canto e nenhum deles consegue dialogar e consegue estar ali participando da vida um do outro, concretamente. Né? Meu, é nesse sentido da terceirização, inclusive, que você passa sem saber o que a pessoa gosta ou deixa de gostar. Então, qual tipo vai passar, você vai chamar para ir no cinema, você não conhece qual é o tipo de filme que ela mais gosta, se é de drama, se é de comédia, se é de romance, se é de terror, né? Você vai chamar pois é, ué. Você vai fazer uma alimentação, você não sabe, você quer chamar ela para poder comer fora, você não conhecer se a preferência é um sanduíche, é uma pizza, ou é uma comida japonesa. Pode parecer bobagem, mas é nessas pequenas causas. Você está lá tão habituado, a questão, e o que você falou da cena do filme do celular, quando ela assusta, ela para de olhar para o celular, ela olha e fala assim, mas você não acabou de comer, não? Ele também não olha para ela, não tem essa troca de olhar, do olho no olho, ele no celular, não, tudo bem, fica por isso mesmo. Aí alguém chama a Val do tipo assim, pode recolher os pratos. Ela vai lá, recolhe os pratos, leva para a cozinha e segue o jogo nesse sentido aí, né? Então, assim, a terceirização de tudo, né? Desde da educação quanto da família. Então, de tomar esse cuidado. Então, é o que você falou, talvez 10 minutos por dia. Não é que você tem que estar marcando no relógio também, não. Mas pudesse ser suficiente. Uma refeiçãozinha que fez ali, procurar saber como é que foi o dia. Tanto do filho querer saber como é que foi o trabalho, e o pai querendo saber como é que foi na escola. Você, né? E aí, alguma coisa nova, alguma amizade, alguma treta. Né? Tem jogo hoje, quer dizer, fazer coisas juntos, jogar, literalmente, também, né? O que a gente pode estar jogando? Será que não tem um jogo que a gente consegue conciliar, que todo mundo gosta? E mesmo que você não pode abrir mão de alguma coisa também para poder passar um tempo com a outra pessoa nesse sentido? Terceirizar é muito fácil. E nós aqui não só não terceirizamos, como falamos tudo que foi possível, né? Temos agora 1 minuto para encerrar, Thiago. Então, a conversa foi muito boa, gostei muito, gostei de todas as participações. Foi muito obrigado por todas as considerações feitas e todos os demais aí também que falaram. Muito, muito obrigado. E um abraço aí a todos. Titi, com você. 30 segundos para Não, só agradecer quem participou, pedir desculpa aí pela falha, nós não sabemos o que aconteceu, mas deu certo, o que importa é que deu certo, né, amigo? Precisou de ser com o físico da massa, não foi no fisimaticano, mas enfim, a gente preparou o material, era enorme, mas realmente 1 hora é muito corrido, e aí a gente tenta colocar aquilo que dá tempo, mas isso é prosa para muita coisa, com muita gente.
Né? Valeu demais, tamo junto, galera. Valeu, Obrigado. Júlio, pelas considerações também. Um abração a todos. Até.